Bem, a gente vai abrir o texto sagrado no livro de Deuteronômio, capítulo 5, nós leremos o versículo 22 em diante, do 22 a 33 da palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 5, nossa leitura se faz a partir do versículo 22 da palavra de Deus, 22 a 33. Nós leremos o texto e pediremos a Deus, o Senhor, em oração em seguida, pediremos que Ele nos ensine a partir da sua palavra, a partir do que está escrito. Deuteronômio capítulo 5, do 22 a 33, está escrito, palavra de Deus. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, deu-mas a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegaste a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje, vimos que Deus fala com o homem e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus, e ouviremos e o cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram eles bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes: tornai-vos as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos e estatutos e juízos que tu lhes hás de ensinar, que cumpram na terra em que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis, nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra em que haveis de possuir. Até aí a nossa leitura. Se puder, feche seus olhos e peça ao Senhor para falar com você nessa noite. Ó Senhor Deus, como lemos, a tua voz é poderosa, a tua voz preside o dilúvio, o fogo, qualquer força que há ao som da tua voz
tanto se faz como se desfaz. Não há ninguém como o Senhor, poderoso, que pelo falar cria todas as coisas. Ninguém é como o Senhor. E aqui está um grupo, um pequeno grupo reunido, Senhor Deus, nessa terra, invocando o nome de Jesus e pedindo para que o Senhor, o Deus de todo poder, fale conosco. Quem somos nós, Deus, para ouvir a Tua voz? E o que seria de nós se o Senhor não tivesse por nós misericórdia? Então tenha misericórdia conosco. Mostra mais, Deus, da Tua graça. Mostra mais, Senhor Deus, do Teu poder. Revela, Senhor Deus, mais de Ti, de maneira com que o nosso coração tema e trema diante de Ti, meu Deus. Pois isso Te agrada, nós sabemos. E Te pedimos isso por mediação do nome de Jesus e no poder do Teu Espírito. Amém. Meus irmãos, o livro de Deuteronômio, ele é assim chamado porque nós temos em mãos um livro, uma porção daqueles 5 primeiros livros da Bíblia, em que a lei do Senhor é repetida para o povo. Se você lembra-se da história de Israel, vê que depois de o povo de Israel ter saído do Egito, o Senhor Deus falou a este povo no Monte Sinai. Mas o povo que ouviu a voz de Deus se rebelou contra o Senhor. Por 40 anos, circulou o deserto, não podendo toda uma geração entrar na terra que Deus havia prometido. Então, aquela outra geração dos filhos que entrariam na terra prometida, Moisés vai repetir a lei, vai falar a eles aquilo que havia sido dito aos seus pais. É o livro de Deuteronômio. A gente tem o capítulo 5, do primeiro versículo ao versículo 21, os versículos que antecedem a nossa leitura, justamente a repetição dos 10 mandamentos. Aqueles 10 mandamentos que foram entregues ao povo de Deus lá no Monte Sinai, Êxodo capítulo 20. E aqui a gente vai ter a repetição do primeiro capítulo ao 4º capítulo deste livro que nós temos em mãos. Moisés vai repetir as histórias, vai contar novamente aquelas histórias que aconteceram depois de Deus ter falado a este povo. Então, do 1º ao 4º capítulo, a gente tem Moisés relembrando o povo. Por exemplo, sobre o caso da incredulidade, o capítulo 1, os versículos 26 a 33, Moisés vai relembrar que aquele povo foi incrédulo diante do relatório dos espias. Ele vai dizer mais que houve um castigo por causa dessa incredulidade que impediu aquela geração de entrar na terra prometida. Capítulo 2, ele vai falar das jornadas que esse povo teve no deserto. Então, aquela geração havia visto o que aconteceu aos seus pais, e Moisés está relembrando, está trazendo à memória esses acontecimentos. O capítulo 3, ele vai falar, lembra das vitórias também que Deus deu? A distribuição das terras, o que Deus prometeu, e agora Ele distribui ao seu povo, as 12 tribos, e então Moisés chega ao ápice, relembrando a lei, o capítulo 5, o qual nós nos encontramos. Mas vê que tudo que nós temos aqui até o capítulo 5, são as palavras que Moisés escreve, se referindo ao que aconteceu no passado. O que aconteceu aos pais. Um registro dos acontecimentos, desde o que Deus
fez ao tirar aquele povo e o que aconteceu àquele povo depois do que Deus havia feito a eles. Então Moisés registra isso e vem contando essa história e mostrando ao seu povo. Então, quando a gente lê o livro de Deuteronômio e os livros que antecedem este, a gente tem histórias sendo contadas, mas histórias da revelação de Deus. A gente tem uma narrativa em que o próprio Deus vem se mostrando e se revelando ao povo de Israel. Agora, quando a gente olha então para esse texto que a gente tem em mãos, a gente precisava se relembrar de uma coisa, que o que a gente está lendo aqui, essas palavras aqui que estão diante de nós, são muito mais do que palavras. Porque o que Moisés está trazendo, as palavras de Moisés, o que Moisés está escrevendo e entregando a este povo, a essa geração, é muito mais do que palavra. Mais que histórias. Mais que palavras. E é justamente sobre isso que eu queria falar nessa noite com vocês. Que o que nós temos em mãos, o que nós lemos aqui até agora, na palavra de Deus, é bem mais que palavras. É o que a gente pretende falar nessa noite. Mais que palavras. Em primeiro lugar, o que nós temos aqui diante de nós, nessa porção do texto que acabamos de ler, mais que palavras. Em primeiro lugar, a revelação de Deus. Bem mais do que um conjunto de escritos. Bem mais do que uma literatura, uma mensagem, um texto lido. Bem mais que palavras. A gente está diante da revelação de Deus. O versículo 22 mostra isso para nós. Falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridade. Elementos como fogo, nuvem, densa escuridão, estão relacionados à presença de Deus na Bíblia. Das vezes em que o Senhor se manifestou e falou, a nuvem estava presente, a densa escuridão, o fogo presente, como sinais da presença de Deus. Todavia, estes elementos não são Deus. Deus não é o fogo, Deus não é a nuvem, Deus também não é a escuridão, apenas sinais, ninguém o vê. O que se vê na terra são os sinais da presença de Deus. Deus mostra a sua presença por meio desses sinais, mas esses sinais não são Deus. Ninguém o vê. O que se vê são apenas sinais, mas se ouve a sua voz. Isso sim. Ninguém o vê, mas se ouve a sua voz. Estes homens, essa comunidade, esse povo, ouve a voz de Deus. Deus se revela a Israel desta e de outras maneiras. Ele se revela ao povo sempre falando. Deus se revela ao seu povo sempre falando. A gente tem Hebreus capítulo 1 dizendo que Deus falou de muitas maneiras no passado. Era Deus se revelando. Sejam em sonhos ou visões, o que Israel ouvia é o mais importante a ser considerado. O que Israel ouvia era o mais importante a ser considerado. Por quê? Porque era a palavra de Deus. O que eles viam eram sinais, mas o que eles
ouviam era a própria palavra, era o próprio Deus falando. Eles estavam diante de Deus se revelando pela palavra. Daí então, aquilo que o Senhor revelou falando naquele tempo, foi escrito para ser transmitido. Então, Moisés e os profetas, enquanto falavam aquilo que estava escrito, estavam falando a palavra de Deus. Estavam, portanto, levando a outros, transmitindo a outros a revelação de Deus. Por meio de quê? Daquilo que Deus falou, da sua palavra, portanto. Veja que o versículo 22 diz: tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, ele as deu a mim. Considere, portanto, o seguinte: Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 a 17, a gente tem Deus escrevendo os mandamentos. Ali a gente tem o que foi falado por Deus, falado por meio do fogo, da nuvem e da escuridade, como o texto nos diz. No Monte Sinai está sendo, o que aconteceu no Monte Sinai, agora está sendo repetido, falado, o que aconteceu lá atrás. Porque é a palavra de Deus constrói a história de Israel. A palavra de Deus dá luz à história de Israel. E o que acontece à história de Israel tem a ver com o que foi falado. É a palavra de Deus, é Deus se revelando. Está sendo repetido juntamente com os acontecimentos, a fim de que pela palavra aquela geração conhecessem a Deus. Então, o que aconteceu lá no Sinai, depois dos pais terem saído do Egito, quando Deus falou, agora está sendo anunciado aos filhos. Veja, não se trata aqui de uma nova revelação. Deus não está aparecendo de novo. Deus não está fazendo algo novo aqui, revelando-se novamente. Apenas aquilo que Deus falou aos pais está sendo anunciado por Moisés. É a revelação de Deus. A palavra de Deus é a revelação do próprio Deus. E o que vai transmitir, o que vai comunicar a fé para outra geração é a palavra de Deus. Não é um novo evento, não é uma nova aparição. Moisés está relatando a história, dizendo, foi assim, para que gerasse fé para aquela geração, porque Deus se revela pela sua palavra. Deus falou dessas maneiras, com sinais, e ainda assim uma geração não entrou. Não são os sinais que vão fazer um povo entrar na terra prometida. É a fé na palavra. É por crer na palavra que é anunciada. A gente tem aquilo que foi escrito por Deus. Esta geração está conhecendo a Deus a partir do que Deus falou e do que Ele mesmo escreveu para que fosse dado ao povo, fosse comunicado ao povo. Não há uma nova relação, não há revelação, não há algo novo. É apenas a repetição do que Deus escreveu. É apenas a repetição do que Deus falou para esse povo. Meus irmãos, o que significa dizer que nós estamos aqui diante de algo que é muito mais do que história, muito mais do que uma narrativa. Moisés não está apenas contando uma história, contando o que aconteceu, não é apenas uma narrativa escrita. Esse texto que nós temos em mãos, esse conjunto de textos que você tem em mãos, o autor dele é o próprio Deus. O autor da Bíblia é o próprio Deus, como a gente acabou de ler, ele escreveu e ele entrega a Moisés. Ele é o autor, ele fala e ele se revela pela palavra, por sua palavra. Ele quis se revelar pela palavra falando. Agora, considerando isso, como você se portaria se você estivesse lá no Sinai? Essa é uma pergunta importante. Imagine-se lá.
densa escuridão, fogo, nuvem, e você ouvindo a voz de Deus. Como você se portaria diante desses sinais? É importante a gente pensar isso. Como nós nos portamos diante dos sinais? Porque às vezes os sinais para a gente mais importam do que a própria palavra. Os sentidos às vezes vão ter maior valor do que a própria palavra. O fogo, a nuvem, aquilo que a gente vê, mas que não é Deus. Para Israel, o que mais importava era ouvir o que Deus falava. Ouvir a sua palavra. Porque Deus se revelava por meio da sua palavra. Como você se porta diante desse livro hoje? Porque é Deus falando. É Deus quem está falando por meio deste livro. Alguém já disse que o pastor é só um comedor de feijão. Quem é ele para poder falar alguma coisa? E, diga-se de passagem, eu gosto muito de feijão. Gosto. Sim, não tem a ver comigo. Não tem nada a ver com Moisés. Tem a ver com aquilo que Moisés está levando e transmitindo. É a palavra que Moisés estava levando. Moisés foi questionado. A autoridade de Moisés foi questionada. E Deus trouxe castigo ao povo, não por causa de Moisés, mas por causa do conteúdo da mensagem de Moisés. Tem a ver com o que está escrito, tem a ver com a palavra de Deus que vai ser dita, que vai ser falada. Como você se porta diante do texto? Como você lida com o texto? É importante a gente pensar isso num primeiro momento, quando Deus se revela a partir da sua palavra, porque o segundo ponto, ele mostra como se porta esse povo diante da revelação de Deus. Então, mais que palavras, é revelação de Deus em primeiro lugar. E em segundo lugar, o temor de Deus. Veja que o texto vai mostrar para a gente, dos versículos 23 a 27, o seguinte: o temor de Deus, revelado pela sua palavra, pelo que ele falou. Versículos 23 a 27, veja o verbo. Ouvindo a voz, ouvimos a sua voz. Deus fala, ouvíssemos a voz, ouvido a voz, ouviremos e o cumpriremos. O temor de Deus diante de Israel é pelo que eles estão ouvindo. É a palavra de Deus que está sendo anunciada. É a palavra de Deus, é o próprio Deus falando. E essas pessoas estão ouvindo Deus falar. A resposta frente ao que se ouviu no Monte Sinai foi temor e tremor de todo um povo. Como o homem poderia permanecer diante de toda essa glória? Como o homem poderia se comportar diante da glória que está sendo revelada e da voz que eles estão ouvindo, da palavra que eles estão ouvindo? Como o homem poderia lidar, viver diante dessa glória sem ser consumido? Embora Moisés tenha sobrevivido, a palavra do Senhor, como a gente leu o Salmo 29, ela é poderosa para criar e para destruir. Ninguém suporta a própria voz do Senhor, porque é glória de Deus, é poder de Deus se manifestando diante dos homens. É Deus se manifestando nessa terra, cuja qual habitam tantos pecadores, somente pecadores. Homens destituídos da glória de Deus. E Deus fala, e como o homem poderia
viver e permanecer diante da palavra de Deus. Veja, portanto, que a revelação de Deus é a sua palavra e também é o seu próprio temor, porque a terra treme ao ouvir a sua voz. O comportamento do salmista, Salmo 29, é tributar ao Deus que fala. É tributar ao Deus cuja voz é poderosa. Deveríamos tributar ao Senhor com temor e tremor, estando nós diante desse livro. Deveríamos dar glória a Deus, bendizer o nome de Deus, tributar o nome de Deus por estarmos diante desse livro, porque esse livro é a revelação de Deus. Não é apenas um conjunto de narrativas, de histórias. É Deus se revelando na história. E o registro da revelação de um Deus que falou e que o homem respondeu de muitas maneiras à fala de Deus, é a palavra de Deus para nós hoje. E como nós nos comportamos diante desse livro, como nós lidamos com esse livro, bem, os israelitas pediram que Moisés mediasse, pediram que Moisés ouvisse, e então lhes falasse, e assim eles obedeceriam. Não foi assim no Sinai? É o que a gente encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, do 18 ao 21. O povo que ouviu a voz de Deus e que não poderia suportar aquela voz, temendo morrer diante daquela voz, diz: Moisés, ouve você. E o que você disser para nós, nós então faremos. Deixa Deus falar com você. E então aquilo que você disser, nós cumpriremos. Mais do que histórias, então, Moisés seria aquele que lhes transmitiria a palavra de Deus. E é o que Moisés está fazendo aqui para essa geração. Ele não está apenas contando história. Ele não está criando uma religião. Moisés está revelando a palavra de Deus, que o homem não poderia suportar. Que a comunidade israelita não era capaz de permanecer diante dessa voz, não era capaz de permanecer diante do temor do Senhor, que é a sua própria palavra. Deus é zeloso, meus irmãos, e como nós vimos no texto, quem é que pode estar diante de um Deus que fala? Foi falado a Moisés. Nós vimos, Deus fala e o homem não morreu. Mas nós não podemos suportar isso. Então, Moisés, continua você falando, continua você ouvindo, e fala-nos, e nós ouviremos. O que Moisés vai ser incumbido, então, é de transmitir a palavra de Deus, e isso por meio de registros. Registros que vão ser dados, transmitidos a outra geração. Deus não ficava aparecendo para Moisés assim toda hora, tipo, vem cá Moisés no Sinai. Aquilo que Deus revelou durante aqueles 40 dias no Sinai, Moisés registrou, e isso vai ser transmitido, porque isso é a palavra de Deus. É a maneira com a qual Deus se comunica com homens e com mulheres de gerações. De geração em geração, Deus se comunica por aquilo que Ele revelou na sua palavra. Mais do que história, então, nós estamos diante do temor do Senhor. E se alguém hoje abrir a Bíblia e pregar, como você se porta sem qualquer um desses sinais? Sem sinal algum. Sem cura, milagre, show pirotécnico, qualquer coisa desse tipo, como você se porta diante de um texto lido e pregado, sem qualquer sinal? Como que você se portaria? Bem, usando aí a expressão do comedor de feijão,
eu vivi uma experiência que talvez essa tenha sido, para mim, pessoalmente, algo extraordinário com a palavra de Deus. Eu estava lá na igreja presbiteriana de Campo Grande, a primeira igreja presbiteriana de Campo Grande, e nós começamos um trabalho ali com a comunidade surda. Os surdos estão entre os povos menos alcançados pelo Evangelho. Eles não conhecem nada. Nada, nada, nada. A gente ouve falar e fica aqui brigando. João Calvino, Armínio, 5 pontos. Eles não sabem nada. Male o que é a Bíblia. E então, começaram a chegar muitos surdos na nossa igreja. A gente chegou a ter cerca de 50 surdos em um trabalho que nós fizemos ali na igreja. Eles se interessaram muito pelo Evangelho. E aí a gente começou alguns encontros que eles quiseram chamar de tarde com o pastor. Um café com um pastor. E aí, aos sábados, eu passava a tarde com eles, pregando a palavra de Deus do comecinho, de Gênesis, falando que Deus criou o mundo, que tudo foi criado por Deus, falando que Deus se revelou ao homem que se rebelou contra Ele, de muitas maneiras, e que agora se revelava por meio do seu Filho Jesus. Estou encurtando o trabalho que a gente teve ali ao longo daquelas tardes. E meus irmãos, eu tinha ao meu lado 2 intérpretes, Ingrid e Marília. Enquanto eu falava, elas interpretavam, dando na linguagem dos surdos a palavra de Deus. E numa tarde em que a gente ensinava o que estava escrito, pasmem, sem nuvem, sem fogo, sem densas trevas, num salãozinho, junto com ali cerca de 12 surdos, eu vi aqueles homens e mulheres se dobrarem e pedirem perdão a Deus. Deus se revelando pela sua palavra, porque não existe outra forma de Deus falar. Eu vi homens e mulheres que nunca tinham ouvido falar de Jesus, e sem muito tempo para discutir muita coisa, entrar em calvinismo, nada disso, nada, só o Evangelho. A gente falando da criação, da queda, da redenção, o suficiente para homens e mulheres se dobrarem diante de Deus. Porque é a maneira como Deus se revela. Agora, como você se porta? Sem sinais, sem nuvem, sem fogo, apenas numa ocasião em que a gente senta aqui, canta algumas canções, lê a Bíblia e volta para casa. Como você lida com isso? Importa, porque a palavra de Deus é o temor de Deus. E a gente precisava aqui ponderar a maneira como nós estamos lidando com o texto sagrado, a maneira como nós estamos respondendo ao que está escrito, ao que é a palavra de Deus. Que a gente se lembre disso. E o texto sagrado vai mostrar para nós que, além de mais que palavras, a revelação de Deus, o temor de Deus, aqui há a graça de Deus, meus irmãos. A graça de Deus se manifestando a uma geração. Os versículos 28 a 33 vão mostrar isso para a gente.
que o Deus que fala sem consumir homens pecadores é um Deus misericordioso. É um Deus que se compadece da condição em que o homem se encontra. Veja o que o texto vai dizer para a gente, os versículos 28 a 33. O Senhor me disse, Moisés está dizendo, ouvi as palavras que este povo disse, eles falaram bem. Deus ouviu como eles se comportaram diante do fogo, diante da nuvem e das densas trevas. Deus viu a maneira como aquela comunidade se comportou. Eles disseram, não, nós não podemos estar diante desse Deus. E Deus vai dizer, eles falaram bem, eles mostraram temor, eles mostraram zelo. Agora, o texto vai mostrar para a gente o versículo 28, 29. Quem dera eles tivessem tal coração. Tem uma aparência muito boa. Que comportamento exemplar. Mas quem dera se o coração deles fosse assim. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. O fato de Deus ter falado a este povo não significa que eles tinham mérito. Eles não eram bons. Não é porque tinha um coração bom, não é porque era uma turma gente boa que Deus falou. Isso é graça. É Deus falando com quem não merece ouvir Deus. É Deus se revelando a quem não merece contemplar a face de Deus, a glória de Deus, o poder de Deus. Isso é graça. Eles não têm o coração pronto, disposto, que ame, que guarde, que tema. Eles não têm esse coração. E ainda assim Deus está falando a esse povo. Deus está se revelando a ele. A graça na revelação de Deus. Quando o Deus que fala ao seu povo e gera temor no coração deste povo, na reação desse povo, Deus está sendo gracioso com eles. Não é porque eles merecem ouvir. Não é porque eles são bons e têm méritos para ouvir Deus falar. Deus sabia que eles eram bons de papo. Eles tinham papo, eles sabiam falar. Oh, que grande Deus, que fala e que o homem não morre. Sabem falar. Mas o coração deles no cotidiano, no dia a dia, não demonstrava esse temor. É tipo a gente vindo aqui na igreja, cantando, que bonito, fechando os olhos, orando, mas quando a gente sai daqui, talvez Deus fale isso ao nosso respeito. Quem dera eles tivessem tal coração. Quem dera eles mantivessem essa chama acesa quando eles saíssem daqui. Quando eles estivessem em casa, reunidos, na mesa, com a família. Quem dera eles fossem assim enquanto eles estão trabalhando, enquanto eles estão no trânsito, enquanto eles estão servindo uns aos outros. Quem dera o coração deles fosse assim. Isso é graça. Deus fala para um povo que sabe falar, que é bom de papo, que sabe fazer promessa, mas que não tem um coração igual ao que fala. Isso é graça. Então, nesse sentido, o tema, mais que palavras, Deus precisa muito mais do que suas palavras.
O que Deus quer é muito mais do que aquilo que você pode falar a respeito dele, do que você pode dizer e cantar a respeito dele. É o seu coração, dia após dia, continuamente, temendo e tremendo na presença dele. É muito mais do que a gente canta, é muito mais do que a gente prega, é muito mais. Eu me encontrei com esse texto e eu falei, Senhor, é muito mais do que eu falo, eu não posso, é muito mais do que palavra o Senhor quer, a totalidade do meu coração, a totalidade de quem eu sou, do que eu faço todos os dias, não apenas no domingo, mas continuamente. Então, Deus ter falado com este povo, não quer dizer que este povo agora se tornou o popstar gospel. Deus ter falado com você não te faz um super apóstolo, um super crente, como que, olha, Deus falou comigo, eu tenho a palavra de Deus. Não, o fato de Deus ter falado com você é porque você é um agraciado, que não merecia ouvir a voz de Deus. Se não fosse pela graça, se não fosse pela misericórdia de Deus, você teria sido consumido. Deus conhece o seu coração. Deus conhece o íntimo do seu ser. E se não fosse Deus gracioso ao se revelar para você, você certamente morreria, teria sido consumido. Você é, portanto, um agraciado, porque Ele falou e você não morreu. Ele se revelou com misericórdia. E você foi mantido vivo. Veja que o texto mostra para nós que Deus falou e esse povo respondeu, e aí Deus vai dizer, se eles tivessem um coração que temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Isso aqui é para desarmar a gente, é para desarmar você, que se acha bom, que acha que tem um bom coração, que acha que vem à igreja, canta uma meia dúzia de músicas, que entrega o seu dízimo e que é melhor que o cara que não está aqui. Pelo menos eu não faço isso, pelo menos eu não faço aquilo, julgando-se bom. Desarme-se, homem bom, desarme-se, porque só há um que é bom, só há um que é bom, Deus. E Deus conhece o coração de cada um de nós. Reconheça que você não teme e guarda, por exemplo, os mandamentos de Deus em todo o tempo. Reconheça isso. Eu não consigo guardar os mandamentos do Senhor o tempo todo. Reconheça isso. Isso já é o suficiente para você ser consumido diante de Deus. Quebrar qualquer um dos mandamentos do Senhor, te faz réu diante de Deus, e Deus é justo. E o salário do pecado é a morte. Então, na justiça de Deus, certamente o Senhor deveria consumir pecadores. Reconheça que você não é capaz de guardar todos os mandamentos. Reconheça que você não é bom. Talvez, até lá você tenha uma boa conduta, você é uma pessoa de uma integridade, de índole, mas cara, você não é assim o tempo todo. Você não é assim o tempo todo, seu coração não é assim o tempo todo. E Deus é quem sabe disso, não sou eu que estou querendo dizer isso para você. Não sou eu que estou querendo falar que você tem um coração ruim, não, é o que a Bíblia diz, que Deus sonda e conhece o nosso coração. O salmista vai dizer que ainda a palavra não me chegou à boca, e o Senhor já conhece, Ele sabe os intentos que estão aqui dentro de nós. Deus conhece o íntimo de cada um de nós,
E Ele sabe que a gente não teme Ele o tempo todo. Ele sabe que a gente não está amarrado, aliançado às suas leis o tempo todo. E isso já nos torna réus na sua presença. De maneira que deveríamos receber sobre nós a punição. Então basta. Basta para o homem bom. O texto vai mostrar para a gente Moisés, segundo a palavra de Deus, dizendo para toda aquela comunidade: voltem para suas tendas. Vocês não podem mesmo permanecer aqui. Segundo a palavra de Deus. Voltem para suas tendas. Não tem como mesmo. Eu e você não podemos, assim, por causa do nosso coração, por causa do nosso comportamento, por causa da nossa conduta, chegar diante de Deus e permanecer diante dele vivos. Aí então, a graça de Deus está se manifestando, porque quando Deus manda este povo voltar, Ele manda Moisés permanecer. Você permanece aqui, Moisés. Você fica aqui como mediador desse povo, porque aquilo que eu disser, você vai falar para esse povo. Fica aqui comigo e eu te direi todos os mandamentos e tu os ensinarás. E foi o que Moisés fez. Caminhou com este povo, ensinando esse povo, mas você sabe a história. Ou se não, eu digo, Moisés morre. Então Moisés não poderia estar ali o tempo todo, falando aquelas coisas que Deus havia revelado. Deus havia tomado para si Moisés. Moisés já não estava mais com esse povo. E aí o livro de Deuteronômio, o capítulo 18, tem uma profecia que ela é fundamental para nós aqui. Capítulo 18 de Deuteronômio, os versículos 15 a 19 do texto. Deus vai falar, por meio deste mediador, Moisés, que haveria de ser levantado um mediador maior. Deuteronômio 18, 15 a 19 está escrito: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então o Senhor me disse: falaram bem aquilo que disseram. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Então, aquele pedido do povo, de que existisse entre eles, que tivesse entre eles um mediador, alguém que pudesse falar a palavra de Deus a eles, foi respondido, não necessariamente por meio de Moisés, mas por meio de um profeta que seria levantado no meio do povo. Se você puder abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 9, o versículo 7, no monte, onde Jesus foi transfigurado, na presença de Moisés e de Elias, junto de Tiago, de João, de Pedro, o Senhor Deus falou dos céus. Está escrito, Marcos capítulo 9, versículo 7. A gente pode fazer essa leitura? Podemos? A seguir,
como nós vimos no texto, uma nuvem, a voz de Deus e o profeta. É ele, o meu filho amado, a quem vocês devem ouvir. Tanto judeu quanto gentil, todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, é a Jesus que se deve ouvir. Pois ele é aquele que está diante de Deus, em Deus, para falar conosco, para fazer reconciliação das nossas vidas com Deus, para que nós estejamos em Deus, por intermédio dele, por meio de Cristo. É Jesus o profeta maior que haveria de se manifestar, e ele se manifestou, como diz o autor aos Hebreus, o capítulo 1, que Deus falou no passado de muitas maneiras, mas que agora ele fala por meio do Filho. Então, o que significa dizer é que aquela revelação de Deus que vinha sendo manifestada ao povo de Israel, ela se completou na pessoa de Jesus Cristo. Por isso, não há mais necessidade alguma de visões, de sonhos, de qualquer outra coisa, senão o que está escrito. Porque essa daqui é a revelação de Deus. Essa daqui é a palavra de Deus. Para que o homem conheça, para que o homem tema e trema, para que o homem, por meio da graça, esteja em paz com Deus. Somente pela graça de Deus. Vejam então, meus irmãos, que o Espírito Santo hoje, por meio do que Deus falou no passado, por meio do que Jesus revelou quando veio, esteve aqui entre os seus discípulos, morreu, ressuscitou e enviou os seus discípulos a ensinar, agora é o Espírito Santo que testemunha no nosso coração sobre o que está escrito. Então, quando nós falamos que queremos ouvir o Espírito de Deus, não existe outra maneira, senão lendo a palavra, senão nos colocando à exposição do que a palavra de Deus diz, pela pregação das Escrituras. Não existe outra maneira da gente ser cheio do Espírito Santo, senão por meio da palavra de Deus. É a maneira como o Espírito de Deus fala conosco, como ele nos enche de Deus, nos enche da presença de Deus. É por meio do que está escrito, por meio da palavra. A graça de Deus, então, meus irmãos, ela sempre se revelou a partir do que está escrito, a partir da sua palavra, pois se não fosse por graça, como poderíamos ir bem daqui até a Nova Canaã? Não existia outra maneira daquele povo, Israel, ir bem até a terra prometida, senão por meio da palavra, de um Deus que falou, de um Deus que se revelou pela sua graça. Não haveria outra maneira desse povo ir bem até a terra prometida, senão pela palavra. E aí eu preciso dizer isso a você aqui. Não há uma maneira da gente ir bem até aquele grande dia em que nós nos encontraremos face a face. Não há outra maneira da gente ir bem, senão observando o que está escrito, senão ouvindo Deus falar conosco pela palavra. É o que o texto diz, que Moisés deveria ensinar a cuidar de fazer com que o Senhor mandou, que não se desviassem nem para a direita, nem para a esquerda, que eles andariam em todo o caminho que o Senhor manda, para que vivais, para que bem vos suceda e prolonguei os dias, para que a gente possa chegar bem na terra que o Senhor prometeu. A gente precisa desse livro, a gente precisa que Deus fale conosco. Se Deus não falar, nós não chegaremos lá. Se Deus não falar, nós permaneceremos escravos
Se Deus não agir graciosamente, nós estamos empatados, presos, amarrados. E não haverá para nós paraíso, não haverá para nós um encontro face a face com Deus, se Ele não nos falar. Então, se Deus fala ao seu coração, tema e trema, e com humildade, submeta-se, porque Deus foi gracioso com você. E como diz o autor dos Hebreus e da palavra dos Salmos, se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Para você ir bem até o dia final, até o dia que será para sempre. Quero te convidar a ficar de pé e a orarmos mais uma vez. Se você puder, feche seus olhos e queira refletir sobre o que nós ouvimos por alguns instantes. Lembrar que esse livro, ele representa muito mais do que palavras. É a revelação de Deus, é o temor de Deus e a graça de Deus, de um Deus que fala, apesar do nosso coração, apesar de nós. Ah, Senhor, mostra o teu favor aqui. E mesmo que não haja sinais, que aqui não tenha o fogo, a nuvem, a densa escuridão, nada de diferente aqui dentro dessas quatro paredes. Ainda que nada disso, Senhor, aconteça aqui. O Senhor possa fazer algo aqui dentro de cada um de nós, como um novo nascimento, como uma nova realidade que só o Senhor pode dar. Por favor, fala, Senhor Deus, de maneira com que o nosso coração seja transformado pelo poder da Sua palavra, pela ação do Teu Espírito, de maneira a termos comunhão com o Seu Filho Jesus, a andarmos com Ele, a ouvir o que Ele ensinou a respeito do que deve ser guardado, e assim guardarmos, sem nos desviarmos para a direita nem para a esquerda. E que seja assim, Senhor, até o grande dia, o dia que o Senhor prometeu que será para sempre, quando o Senhor então há de chamar a Tua igreja, aqueles para quem o Senhor se revelou, aqueles para quem o Senhor mostrou graça, aqueles que não mereciam, mas o Senhor quis, o Senhor amou. Então, Senhor, por Sua misericórdia, age poderosamente no meio de nós. Que isso se evidencie para o louvor da glória do Teu nome. Que isso se testemunhe pelos quatro cantos dessa cidade, desse estado,
desta nação, deste mundo, a partir destes que estão aqui nessa noite. Eu te peço isso, Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, recebam a bênção, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão com o Espírito Santo, seja com a vida de cada um de vocês, meus irmãos, até que o Senhor Jesus venha. Amém.